falar de Romanos, tá? Primeira coisa que vocês precisam saber é que nós vamos fazer primeiro uma introdução geral à carta, para depois nós irmos versículo por versículo, tá? Então, primeiro uma introdução geral, depois versículo por versículo, até a gente acabar. Vamos ser longo, vai ser um longo caminho aí. Eu projetei mais ou menos 35 aulas, tá? Em Romanos, para a gente completar. Então, a gente vai pegar boa parte do ano que vem, mas vai ser muito bom porque a gente vai aprender bastante essa carta. Essa primeira aula de introdução vai ser dividida em duas partes. Então, hoje a gente vai falar a primeira parte da introdução, uma boa parte de contextualização, e na semana que vem a gente vai continuar na introdução a Romanos ainda, falando sobre o tema principal de Romanos, o esboço geral da carta, as contribuições da carta, né, ao longo da história da igreja, de uma forma geral, como isso teve um impacto na Reforma Protestante, e também vamos falar um pouquinho sobre a nova perspectiva de Paulo, e eu vou tentar dar uma refutada nessa ideia, porque eu acredito numa visão muito mais convencional da Reforma Protestante do que a nova perspectiva, tá? Então a gente vai falar um pouquinho esse panorama geral de Romanos, antes de começarmos verso a verso aí na carta, beleza? Qualquer dúvida durante a aula, perguntem, mandem mensagem aí no chat, que eu tô olhando aqui, eu tenho um chat aqui, eu consigo ver bonitão ele aqui para acompanhar as dúvidas de vocês, beleza? Então vamos nessa. Começando aqui, galera, a epístola de Paulo aos Romanos, no meu ponto de vista, é a carta, na verdade, o documento mais importante da Bíblia inteira, tá? E essa não é só uma opinião minha, é uma opinião, inclusive, de Calvino, que considerava a Epístola aos Romanos, né, você entender a Epístola aos Romanos, uma espécie de chave que te possibilitava interpretar a Bíblia como um todo, tá? E ela é, com certeza, o trecho da Bíblia que exerceu a maior influência de todo o espectro aí da história da igreja, tá? Então, assim, movimentos inteiros foram criados e ruíram por conta de leituras e de interpretação da Epístola de Paulo aos Romanos. Então, a gente não está lidando aqui com um material simples, a gente está lidando com algo extremamente complexo, extremamente importante na história da igreja, então a gente precisa ir nessa carta com bastante cuidado. Então, se você tiver a sua Bíblia aí aberta enquanto nós vamos fazendo esse estudo, seria muito proveitoso, porque aí você pode tirar suas dúvidas também. Então, já deixe sua Bíblia aí aberta em Romanos. A minha não está aberta em Romanos, está aberta em Salmos, mas eu vou deixar aqui já em Romanos, caso eu precise consultar alguma coisa, tá? O Bruno falando, depois de Romanos tem que ter estudo em Hebreus. Hebreus é mais fácil do que Romanos, eu acho, Bruno. Hebreus eu acho mais fácil. Mas a gente pode fazer também. Mas legal, vamos lá então. O que acontece? A primeira coisa que a gente precisa ver aqui é uma cronologia, tá? Eu preciso ambientar vocês, porque a Epístola aos Romanos ela foi escrita aos romanos. E Roma não é algo de só menos importância no mundo antigo, tá? A cidade de Roma é algo muito importante, o Império Romano é algo muito importante, as pessoas que compunham o Império Romano é algo muito importante. Tudo isso é importante para a gente. E aqui eu trouxe uma cronologia onde eu tento casar um pouquinho, tá? A lista dos imperadores romanos, os responsáveis pelo governo na Judéia e eventos que estão relacionados ao cristianismo. É óbvio que essa cronologia é bastante simples, eu dei uma resumidaça nela, tá? Só para a gente situar alguns eventos, principalmente a linha histórica que a gente precisa para poder entender os eventos que Paulo vai estar inserido aqui na Epístola aos Romanos. Então a gente precisa contextualizar isso daí, tá? A primeira coisa que vocês precisam entender é que Roma, ela nasceu como uma monarquia, ela se tornou uma república e só muito tempo depois de república, Roma se tornou um império, tá? Até o ano ali 70, mais ou menos, antes de Cristo, Roma era uma república ainda, beleza? Mas uma república que era fortemente influenciada por pessoas muito ricas e que acabavam fazendo parte da cúpula do poder.
Dentre essas pessoas, duas se destacam muito fortemente no Império Romano, que era Pompeu e Crasso. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar de Pompeu, né? Provavelmente você já ouviu falar de Pompeu na escola, Pompeu e Crasso. Já por volta ali, né, do ano 65, mais ou menos, Pompeu e Crasso se juntam com outra pessoa muito importante da história antiga, que era Júlio César, e formam uma espécie de monopólio governamental de Roma, da República Romana, entre eles três, que ficou conhecido como Triunvirato. Neste tempo, na Judéia, em Israel, tá? Quem estava no governo era o rei Hircano II, da linhagem dos Asmoneus, dos reis sacerdotes Asmoneus, e Antipater, tá? Era o governador romano daquela região ali durante esse período, tá? Mais tarde, Júlio César vira ditador no ano 46 a.C., vira ditador, isso era um cargo da República Romana, tá? E mais ou menos ali, um pouquinho depois disso, Herodes o Grande assume como rei na Judéia. Tá? E isso, a Judéia já está sob domínio romano, porque quem sujeitou a Judéia ao domínio romano foi Pompeu. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Em 27 a.C., assume o sobrinho de Júlio César, que era Otaviano Augusto, tá? E ele, de fato, é o primeiro imperador romano. Então, esse daí é o primeiro imperador romano propriamente dito, tá? Enquanto isso acontece, o descendente de Herodes o Grande assume na Judéia, tá? E mais ou menos por esse mesmo período nasce Jesus também na Judéia. Se você olhar aí na minha cronologia, Jesus está nascendo no ano 4 a.C. E é isso mesmo, tá? A cronologia que nós utilizamos, ela é um pouquinho errada. Então Jesus, por incrível que pareça, não nasceu no ano 1, né? Depois de não, Jesus nasceu no ano 4 antes dele mesmo. Isso acontece porque foi um erro de conta de quando a gente começou a adotar esse calendário cristão. E, de fato, Jesus tinha nascido 4 anos antes, aproximadamente, do que a gente tinha pensado. Mas tudo bem. Depois disso vem Tibério, imperador romano. E enquanto nós estamos no governo de Tibério sobre o Império Romano, Copônio, Ambíbulo, Rufo, Valério Grato e Pôncio Pilatos vão se sucedendo no governo da Judéia. Nota que eu destaquei eles de azul porque eles são espécies de prefeitos, são governadores designados pelo Império Romano para aquela região. Então, neste período, a Judéia não tinha um rei próprio. Eles eram governados por um representante de Roma diretamente, e é até durante o governo de Pôncio Pilatos que ocorre a crucificação de Jesus e o martírio de Estevão. Logo depois que Tibério morre, assume Calígula, tá? Gaio Calígula. Depois disso, assume Cláudio. E esse é um imperador muito importante, Cláudio e Nero, porque os eventos que ocorrem na vida de Paulo, que estão narrados na Bíblia, ocorrem durante os governos de Cláudio e Nero. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. A gente está aí do ano 41 até o ano 54, quando assume Nero. Então Cláudio governou Roma de 41 até 54, de 54 até 68 foi Nero que governou Roma. Nesse período nós tivemos um rei na Judéia, Agripa I, e depois, novamente, governadores nomeados pelo Império Romano, que foram Félix e Festo. Esses dois aí também são muito importantes na história de Paulo, porque é durante o governo desses caras que Paulo está preso em Jerusalém. Tá? Então, tenha em mente essa cronologia só para a gente dar uma situada. Lembrando que os eventos, inclusive a carta aos romanos, ela é escrita durante este período em que nós temos aí esse governo de Cláudio e Nero. Os eventos que ocorrem com Paulo no Novo Testamento ocorrem durante o governo destes dois imperadores. Muito bem. Agora, e a cidade de Roma especificamente? Porque nós podemos falar sobre Roma no sentido de o Império Romano inteiro ou Roma especificamente a cidade. Nota que o Império Romano teve origem na cidade de Roma. Isso começou com uma cidadezinha pequenininha que foi crescendo, crescendo, crescendo e foi adotando territórios à sua volta e foi incorporando esses territórios e essas pessoas foram pagando tributos, pegando escravos para Roma, tá? Então, mas a cidade de Roma, o Império e a cidade de Roma já tinha uma relação com os judeus
desde o segundo século antes de Cristo, tá? Isso está narrado no livro de 1 Macabeus, lá no capítulo 8, no versículo 17, tá? Se você ler o livro de 1 Macabeus, Judas Macabeus e depois seus irmãos, eles fazem um pacto com Roma para se tornarem uma espécie de protegidos da República Romana, que vinha em franco crescimento naquela época, a fim de conseguirem alguma proteção contra os reis gregos que dominavam a região da Judéia. Então, na revolta dos Macabeus, ocorre essa parceria entre os judeus e o Império Romano. Tá? Essa parceria ela acaba não sendo mais uma parceria, mas se tornando uma relação de dominação quando Pompeu ocupa Jerusalém em 63 a.C. Então, Pompeu vai até uma missão, ele está numa missão no Oriente para derrotar o rei do Ponto e da Bitina, chamado Mitridates, e ao mesmo tempo que ele resolve esta pendência, ele acaba se envolvendo nas confusões e políticas dos sacerdotes reis asmoneus, e ele acaba resolvendo invadir Jerusalém, invade Jerusalém em 63 a.C. e coloca a Judéia sob domínio romano. Então, a partir deste ano, 63 a.C., a Judéia, Jerusalém, toda aquela região, se torna uma província sujeita a Roma, sujeita à República Romana. Mas nesse período dos asmoneus, do acordo que os asmoneus fizeram no segundo século antes de Cristo até 63, muitos judeus acabam migrando para Roma. Inclusive Cícero, né, o grande expoente da retórica, grande advogado romano Cícero, em 59 a.C., disse na defesa que ele estava fazendo a um cliente seu contra judeus, ele disse sobre os judeus: vocês sabem como eles são numerosos e unidos e fazem sentir a sua influência. Ou seja, ele estava falando da presença dos judeus na cidade de Roma. Por conta desse acordo que tinha acontecido entre os romanos e os judeus, muitos judeus foram morar em Roma, já antes de Cristo. Tá? Estima-se que no primeiro século já existiam cerca de 60 mil judeus em Roma. Tá? Aí você pode falar, caraca, é muita coisa. Sim, realmente é muita coisa. São muitos judeus mesmo vivendo em Roma, especificamente, na cidade de Roma. Sob o Império Romano, muito mais judeus estavam vivendo, tá? Mas na cidade de Roma, especificamente, mais de 60 mil judeus no primeiro século. E Roma, nessa época, era uma cidade com cerca de 1 milhão ou até 1,5 milhão de habitantes, dependendo aí das previsões maiores ou menores que você adotar. No ano 48 a.C., Antípater salvou Júlio César no Egito e este conferiu benefícios aos judeus. É interessante isso porque isso é uma coisa importante no Novo Testamento que muitas pessoas passam desapercebidas. Nota o seguinte, que os cristãos são perseguidos tardiamente, já muito mais para o final, né, ali do primeiro século, pelo Império Romano. Na história do cristianismo inicial, os cristãos são perseguidos pelos judeus e não pelo Império Romano. Tá? Isso é importante porque os cristãos eram considerados uma seita do judaísmo. E o judaísmo ele tinha o privilégio de ser uma religião lícita no Império Romano. O que isso quer dizer? Quando Júlio César estava atrás de Pompeu para matá-lo e foi buscar Pompeu no Egito, em Alexandria, o rei do Egito, Ptolomeu, ele pegou e arrancou a cabeça de Pompeu e entregou num prato para Júlio César. Por quê? Porque o rei Ptolomeu queria o apoio de Júlio César para matar a sua irmã Cleópatra, que também estava interessada no reino do Egito. Júlio César não fez isso, não ajudou Ptolomeu, ficou do lado de Cleópatra e iniciou um processo de guerra contra Ptolomeu no Egito. O rei da Judeia, Hircano II, e o governador romano na Judeia, Antípater, eles se uniram a Júlio César e salvaram o coro de Júlio César nesta ocasião. E Júlio César concedeu aos judeus, por conta disso, uma série de privilégios, a diminuição de impostos, o recolhimento de impostos para o templo em todos os judeus da diáspora que estavam sob o Império Romano, tá?
mas principalmente o privilégio de ser considerado uma religião lícita dentro do Império Romano. Isso era muito importante, porque como os judeus tinham muitos escrúpulos em relação à imagem, em relação aos deuses romanos, isso era muito importante para os judeus, porque resguardava os judeus de não ter que adorar o imperador, de não ter que cultuar os deuses do panteão romano. Então, esse privilégio, no início do cristianismo, também acabou se estendendo aos cristãos. E por isso os romanos não perseguiam os cristãos, porque o cristianismo era uma seita do judaísmo. Então também tinha esse mesmo privilégio. Tá, deixa eles fazerem o que eles quiserem, adorar o Deus que eles quiserem. Então os judeus não precisavam se submeter a práticas religiosas romanas. Eles tinham essa oportunidade de ser considerados região lícita. Isso é muito importante para a gente entender depois a carta aos romanos, tudo bem? Em 19 já depois de Cristo, ocorreu uma tretazinha, tá? E entre judeus e outras pessoas, e isso acabou resultando na expulsão de alguns judeus na cidade de Roma no ano 19, sob o imperador Tibério, tá? Então, isso daí é um pouco um panorama geral de como eram os judeus na cidade de Roma. Eles eram numerosos, eles tinham privilégios de religião lícita, tá? E inicialmente eles tinham esse acordo com Roma, que acabou depois submetendo eles, subjugando eles a domínio romano. Agora, e os cristãos judeus em Roma? Tá? Nota, existem dois grupos, judeu mesmo, e cristãos judeus, ou seja, judeus que foram convertidos ao cristianismo. Qual era a situação desses cristãos judeus na cidade de Roma, no primeiro século? A primeira menção que nós temos de cristãos judeus em Roma, ela nos foi dada por um historiador romano chamado Suetônio. Tá? Segundo Suetônio, Cláudio expulsou de Roma os judeus porque eles estavam constantemente em rebelião por instigação de Cresto. Tá? Essa foi a afirmação dele. Em latim, ele diz literalmente impulsore Cresto. Tá? O que isso significa? Que esse tal de Cresto estava instigando revoltas na cidade de Roma. E isso estava acontecendo entre os judeus. Provavelmente a data em que isso aconteceu foi no ano 49 depois de Cristo. E a gente tem uma menção a isso no livro de Atos, no capítulo 18, no versículo 2. Tá? Tem uma menção a este mesmo evento lá. Então, isso já indica pra gente que no ano 49 depois de Cristo já existiam cristãos em Roma. Já existiam cristãos em Roma. Por quê? Porque quando Suetônio disse por instigação de Cresto, essa palavra Cresto em latim, você troca uma única letra e ela vira Cristo em grego, tá? Que é a palavra para Cristo. Então, muito provavelmente, o que Suetônio estava dizendo é que em 49 estavam acontecendo disputa entre grupos de judeus por conta de Cristo. Por conta de Cristo. Tá? Obviamente, Cristo já havia morrido. Então, o que nós podemos concluir é que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo já havia chegado a Roma por volta do ano 49, tá? Saindo de Jerusalém, com certeza. Então, isso estava acontecendo no meio dos judeus em Roma. Judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo. Outra coisa interessante de notar é que este decreto de Cláudio, do imperador Cláudio, que expulsou os judeus de Roma, foi o que fez com que duas pessoas muito importantes no Novo Testamento saíssem de Roma. Que pessoas eram essas? Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram judeus cristãos que haviam saído de Roma e foram para Corinto por conta do decreto de Cláudio. Isso também está lá em Atos 18, do verso 2 até o verso 4. Tá? Então, nota o seguinte. Quando Paulo chega em Corinto, tá? Provavelmente no ano 50 depois de Cristo, ele se encontra lá com Priscila e Áquila. E é interessante que em nenhum momento no livro de Atos ou nas cartas paulinas existe alguma indicação que Paulo tenha evangelizado Priscila e Áquila.
Muito provavelmente, quando Paulo conheceu Priscila e Áquila, eles já eram cristãos. E eram cristãos judeus vindos de Roma. Tá? Cristãos judeus vindos de Roma. Ou seja, o cristianismo já estava presente em Roma antes do ano 49. Agora, não há relatos, nem na Bíblia, nem fora da Bíblia, de que apóstolos tenham estado em Roma antes de 55. Então não existe nenhuma evidência histórica, nem na Bíblia, nem fora dela, de que algum apóstolo, de que Paulo, de que Pedro, de que Tiago, de que João, qualquer um dos apóstolos tenha estado em Roma antes do ano 55. A pergunta que fica, então, é a seguinte: se eles não estiveram em Roma antes desse período, quem foi que levou o cristianismo para Roma? Como é que existiam cristãos em Roma se nenhum apóstolo foi até lá pregar? Quem foi que fundou a igreja em Roma? Como é que existe uma igreja cristã em Roma, sendo que ninguém tinha ido para lá pregar o evangelho? Como é que isso é possível? Aí algumas perguntas podem ser levantadas. Algumas pessoas, inclusive, já me perguntaram uma vez: Paulo não era cidadão romano? Isso, mas cidadão romano, nesse contexto, quer dizer que ele gozava de privilégios civis diante do governo imperial de Roma. Mas o próprio apóstolo Paulo nunca tinha colocado um pé em Roma até essa ocasião em que a Epístola aos Romanos foi escrita. A Igreja Católica diz que Pedro foi bispo de Roma do ano 44 até o ano 58, alguma coisa assim. Mas não existe nenhuma evidência bíblica e também não existe nenhuma evidência histórica fora da Bíblia que comprove essa afirmação da Igreja Católica. Muito pelo contrário. Se a gente ler Romanos 16, Paulo dá uma série de saudações em Romanos 16, um montão de saudações, uma rinca de gente. Ele menciona mais de 20 nomes de pessoas que estão na igreja de Roma. E se Pedro fosse pastor desta igreja, apóstolo dessa igreja, quando Paulo escreveu a carta, teria sido muito esquisito Paulo não ter sequer mencionado o nome de Pedro nas saudações. Além disso, existem fortes evidências de que durante esse período, ou Pedro estava realmente em Jerusalém, ou Pedro estava evangelizando outras regiões do Império Romano, como a Bitínia e o Ponto, tá? Que são duas províncias mais a nordeste da Galácia, beleza? Além disso, nós temos a evidência de Atos 2:10, em que Lucas cita a presença de judeus romanos e prosélitos durante o evento de Pentecostes em Jerusalém. Lembrando que o evento de Pentecostes em Jerusalém aconteceu 40 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, 40 dias depois da ascensão de Jesus Cristo, melhor dizendo. E o que acontece? Durante esse período lá, no dia de Pentecostes especificamente, existiam várias pessoas, vários judeus romanos que estavam sendo peregrinos em Jerusalém naquela ocasião. Com certeza, muitos judeus que foram convertidos daqueles 3 e 5 mil que o livro de Atos menciona em Atos 2, logo no início da igreja, muito provavelmente alguns deles eram romanos. E levaram a mensagem das boas novas para suas sinagogas na cidade de Roma. Além disso, um pai da igreja latina de Roma do quarto século, chamado Ambrosiastro, diz que os romanos tinham abraçado a fé em Cristo, embora de acordo com o rito judaico, sem ver nenhum sinal de obras poderosas e nenhum dos apóstolos. Ou seja, este pai da igreja no quarto século afirmou categoricamente que a igreja de Roma não tinha sido fundada por apóstolos, tá? E, pelo contrário, eles tinham abraçado a fé cristã, embora ainda conservando muito do rito judaico, sem ter visto nenhum milagre e nunca terem conhecido nenhum apóstolo sequer. E ainda assim eles abraçaram a fé em Jesus Cristo. O que nós podemos concluir? Quem foi que fundou a igreja de Roma para a qual Paulo está
enviando a carta aos romanos. Quem foi que fundou essa igreja? A conclusão do William Hendrickson, no comentário dele à Epístola aos Romanos, é essa que eu vou ler aí para você. Olha lá. Tornar-se-á evidente que, em seus primórdios mais antigos, a Igreja Romana teria sido, provavelmente, iniciada não por algum apóstolo, mas pela plebe composta de judeus e prosélitos que haviam testemunhado os milagres de Pentecostes e haviam mais tarde regressado a seus lares em Roma. É preciso enfatizar que esses leigos eram judeus, ou em alguns casos tinham em determinada época se convertido à religião judaica, ou seja, eram prosélitos. Não causaria surpresa, pois se descobríssemos que em seus próprios primórdios a igreja em Roma revelasse esse caráter judaico. Tá? Gente, isso aqui é muito importante para a gente. Tá? Quem fundou a igreja de Roma não foi Paulo, tá? Não foi nenhum dos apóstolos. Quem fundou a igreja de Roma foram judeus que ouviram a mensagem do evangelho no dia de Pentecostes. Essa é provavelmente a melhor alternativa que a gente tem para explicar o surgimento de uma igreja na cidade de Roma. Tá? Então, essa vai ser a nossa explicação. E isso precisa ser enfatizado, porque faz muita diferença para a compreensão da carta posteriormente. Agora, existiam também cristãos gentios em Roma? Essa é a nossa pergunta. Nós já respondemos, nós já sabemos que existiam judeus em Roma, nós já sabemos que existiam cristãos judeus em Roma. Agora, existiam cristãos gentios em Roma? Sim, e existem evidências disso, tanto bíblicas quanto extra-bíblicas. Por exemplo, duas cidadãs romanas, da cidade de Roma especificamente, chamadas aí, ó, Pompônia e Grecina. A Grecina, especificamente, era esposa de um general chamado Aulo Plauto, conquistador da Bretanha. Ele que havia conquistado a região da Bretanha, incorporado essa região para o Império Romano. A esposa dele, junto com a amiga, foram acusadas, tá, de seguir uma religião estrangeira. Olha isso. E muito provavelmente essa religião estrangeira que elas estavam seguindo ainda muito inicialmente ali por volta do ano 50, tá? Depois de Cristo, era o cristianismo. E elas responderam um processo legal diante de tribunais romanos por serem cristãs. Tá? Outra coisa, a todos os amados de Deus em Roma chamados para serem santos, é o que está escrito em Romanos capítulo 1, verso 7. Paulo exorta os crentes de Roma a não se vangloriarem, pois não poupou os ramos naturais, isto é, os judeus. Olha só essa exortação de Paulo. Paulo está mandando a todos os amados de Deus em Roma. E depois, mais para frente na carta, ele faz uma série de exortações para pessoas que não são judeus. Ou seja, são gentios. Então existiam cristãos gentios em Roma, tá? E nas saudações de Romanos 16, de 3 a 16, vários nomes também não são de pessoas, não são de judeus, mas sim de pessoas gregas e latinas, tá? Então, assim, a gente pode concluir, existiam judeus em Roma, existiam cristãos judeus em Roma e existiam cristãos gentios, ou seja, não judeus em Roma também, tá? Então, este é aí basicamente o público para o qual Paulo está escrevendo essa carta aí aos romanos. Agora, e a autoria da carta? A autoria da carta. Paulo escreveu, né, a carta aos romanos. Existem evidências de que isso realmente aconteceu. Nós vamos ver essas evidências na patrística e evidências internas na própria Bíblia, tá? Então, primeiramente, vamos de fora para dentro. Vamos nas evidências históricas, tá? Eusébio de Cesareia, em seu livro História Eclesiástica, inclui Romanos entre as 14 cartas de Paulo que eram conhecidas por ele, tá? Isso daí por volta ali do 3º século. O fragmento Muratori, que é considerado um dos primeiros fragmentos com a lista de cânon, a lista do cânon bíblico, ou seja, com quais
né, livros compõem a escritura. Ali por volta do ano 180 depois de Cristo já diz, antes de tudo, ele, Paulo, escreveu por extenso aos romanos. Ou seja, este fragmento já reconhecia a canonicidade da carta de Paulo aos romanos e a autoria de Paulo desta carta. Irineu de Lyon, no ano 182, também declarou Paulo falando aos romanos, tá? Isso está escrito no livro dele, Contra as Heresias, onde ele atesta isso, que Paulo realmente é o autor da carta aos romanos. O herege Marcião, também no ano 144, já havia reconhecido Romanos como uma das mais importantes epístolas paulinas. Então, até os hereges reconheciam que Paulo tinha escrito a epístola aos Romanos. E existem citações e alusões ao livro de Romanos nos pais apostólicos, tá? Que foram os pais da igreja que tiveram contato direto com os apóstolos, Policarpo, Clemente de Roma e Inácio de Antioquia. Então, essas são as evidências da patrística de que realmente foi Paulo quem escreveu a epístola aos Romanos. E nós temos evidências internas, evidências da própria Bíblia, né? Paulo se identifica, então o livro não é anônimo como os evangelhos o são. Isso facilita a identificação. Então, Paulo claramente diz no começo da epístola aos Romanos, Paulo, servo de Jesus Cristo. Tá? Em Romanos 16, 22, aparece uma outra pessoa chamada Tércio, que provavelmente foi o amanuense de Paulo. Ou seja, Paulo falou o que ele queria que fosse escrito e Tércio era o secretário que ia, de fato, escrevendo. Tá? Então, Tércio era o secretário, o amanuense, e escrevendo o que Paulo estava mandando ele escrever. Claramente, se você acompanhou, né, os nossos estudos em Gálatas, você já deve ter se ligado que existe uma semelhança enorme entre a epístola de Gálatas e a epístola aos Romanos, uma semelhança, uma intersecção enorme de temas, tá? E existem alusões a Romanos na primeira epístola de Pedro. Então, se você ler a primeira carta de Pedro, Pedro faz uma série de alusões ao livro de Romanos. Eu coloquei essa tabelinha aí para você poder fazer a comparação de temas entre Romanos e Pedro. Provavelmente Pedro usou Romanos como uma fonte de inspiração para escrever aquilo. Inclusive, ele cita o apóstolo Paulo na sua primeira epístola, falando que algumas coisas que Paulo escrevia eram difíceis de entender. Provavelmente ele estava falando da epístola aos Romanos. Tá? Então, existem essas evidências que comprovam realmente que Paulo é o autor da carta. Gente, nem mesmo liberais, né, historiadores seculares que não têm compromisso nenhum com a escritura, com a palavra de Deus, contestam a autoria de Paulo da carta. Tá? Então, assim, é realmente... Até os maiores críticos realmente consideram que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Agora, onde Paulo estava quando escreveu essa carta? E qual foi a situação que motivou essa carta? Então, onde ele estava e em que ano ele escreveu? É isso que nós temos que ver, local de origem e a data. Tá? Se vocês abrirem lá Romanos 16, 1, vocês vão ver que Paulo fala o seguinte, ele recomenda, ele fala, recomendo-vos a irmã Febe, serva na igreja de Cencreia. Tá? Provavelmente foi a irmã Febe que levou a carta até Roma. Então Paulo escreveu, deu a carta para Febe e falou assim, leva para lá, leva para Roma. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Agora é interessante notar que Cencreia é uma cidade portuária que fica do lado de Corinto. Tá? Do lado de Corinto, na província da Acaia, ou também conhecido como Grécia. Corinto era a capital da província da Acaia. E Corinto ficava muito perto de Cencreia. Cencreia, na verdade, é, por muitos historiadores antigos, considerados o porto de Corinto. Sabe? É um porto um pouquinho afastado da cidade. Então, provavelmente ali tinha uma igreja que fazia parte daquela comunidade geral da igreja de Corinto. E essa irmã foi designada por Paulo para levar a carta até
Roma. Isso é importante, porque se a pessoa que pegou a carta de Paulo e levou para Roma saiu de Cencreia, provavelmente Paulo estava em Cencreia ou em Corinto quando ele escreveu. Provavelmente em Corinto, porque Cencreia, como eu disse, é só uma cidade portuária de Corinto, uma do lado da outra, basicamente. Então, provavelmente Paulo estava em Corinto quando escreveu essa carta. Outra coisa interessante é que Paulo menciona em Romanos 16, 23, ele fala Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Ou seja, quando ele escreve aos romanos, ele está mandando, ele fala assim, Gaio envia saudações. Gaio está mandando um oi para vocês, né? Gaio está mandando um salve aí para a galera, para vocês. E quem é Gaio? Gaio é o meu hospedeiro, ou seja, é onde eu estou hospedado. E não só isso, Gaio não está só me hospedando, mas Gaio hospeda toda a igreja. Caramba, Gaio era cabuloso, porque hospedar a igreja naquele período não era uma coisa fácil. Você tinha que ser uma pessoa de posses, tá? Porque imagine que você tem uma casa suficientemente grande para que caibam nela várias pessoas que vão ali para a reunião de adoração. Então, esse Gaio era alguém de posses. E é interessante que em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 14, Paulo fala que não batizou muitas pessoas em Corinto, mas que batizou Gaio e sua família. Onde Paulo batizou Gaio? Em Corinto. E agora, na epístola que Paulo escreve aos Romanos, o Gaio está mandando um salve para a galera de Roma. Provavelmente, Paulo está onde, então? Em Corinto. Outra evidência de que Paulo está em Corinto é que ele menciona em Romanos 16, 23, uma outra pessoa mandando um salve para os romanos. E quem estava mandando um salve para os romanos era Erasto. E Paulo menciona Erasto, tesoureiro da cidade. Romanos 16, 23. E ele também, em 2 Timóteo 4, 20, faz menção ao mesmo Erasto, falando que deixou Erasto em Corinto. Cara, essa história do Erasto é muito interessante, porque Paulo menciona um título público. Erasto era um servidor público na cidade de Corinto. E Corinto era uma colônia romana. Ou seja, tudo funcionava em Corinto como se fosse em Roma. Se Erasto era tesoureiro da cidade, ele tinha um cargo público. Ele provavelmente era cidadão romano e tinha um cargo público importante. Ele era tesoureiro da capital da Acaia. Corinto era uma das maiores cidades da antiguidade. E o cara era tesoureiro da cidade, pô. Tesoureiro da cidade. E o que é mais interessante é que nos anos 60 descobriram na cidade de Corinto uma inscrição datada do primeiro século que diz o seguinte: em agradecimento à sua edilidade, Erasto pavimentou esta área à sua custa. Ou seja, tinha uma placa lá em homenagem ao Erasto, dizendo que ele tinha pavimentado aquela região, aquelas ruas, com o seu próprio dinheiro, em agradecimento à sua edilidade. Edil era um cargo também no Império Romano. E era um cargo que vinha depois do de tesoureiro. Então a pessoa era tesoureira e o próximo cargo público que ela podia ocupar na hierarquia da cidade era o cargo de edil, que era já um governo real mais da cidade. Então olha que interessante, provavelmente na época que Paulo conheceu Erasto e escreveu a carta aos Romanos, o Erasto era tesoureiro, mas ele estava em uma ascensão, né, pública aí da sua carreira pública, até que se tornou edil e realmente pavimentou a cidade. Cara, é muito interessante porque essa inscrição, ela comprova, é uma inscrição arqueológica que comprova aquilo que está no texto bíblico. Né? Então isso aí é muito legal, essa inscrição, ela existe, eu deixei até a referência bibliográfica aí embaixo, se você quiser ver, tá? Depois procurar por por mais informações a respeito dessa inscrição. Muito bem, então nós vamos considerar que, sim, Paulo estava em Corinto quando escreveu essa carta. Esse era o nosso objetivo aqui.
Então, Paulo escreveu a carta aos Romanos de Corinto. Quando? Agora, em que ano Paulo fez isso? Em Romanos 15, 22 a 29, a gente pode observar que Paulo tem planos de viagem. O que Paulo quer fazer? Paulo quer viajar de Corinto para Jerusalém. De Jerusalém, em Jerusalém, ele quer entregar uma oferta que ele está recolhendo para os crentes de Jerusalém. Ele quer deixar essa oferta lá em Jerusalém. Daí ele quer ir para Roma, onde ele quer conseguir apoio. E de Roma ele quer ir para a Espanha, que é o seu destino final. Então, isso é o que Paulo diz em Romanos 15, do 22 ao 29. Agora, em que momento da história da vida de Paulo nós temos Paulo nestas circunstâncias? Em que ele está levando uma oferta para Jerusalém, quer ir a Roma e depois ir para a Espanha. Paulo menciona também, em Romanos 15, ele diz que ele está chegando basicamente ao fim da sua missão oriental. Ele diz, desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo. Mas agora não tendo já campo de atividade nestas regiões. Ou seja, Paulo tem a sensação de que ele já cumpriu o seu papel, de que ele já evangelizou a parte oriental do Império Romano. E agora ele pretende ir para a parte ocidental do Império Romano. Isso indica um período um tanto quanto tardio já da missão de Paulo. Provavelmente no final da sua terceira viagem missionária. Lembrando que a primeira viagem de missionária de Paulo foi junto com Barnabé na região da Galácia, onde Paulo evangelizou a cidade de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe e depois voltou pelo mesmo caminho. A sua segunda viagem missionária, Paulo tinha visitado as províncias da Macedônia, onde ele fundou a igreja de Filipos, a igreja de Bereia e a igreja da capital da Macedônia, Tessalônica. De lá, ele foi para Atenas, na província da Caia, e de Atenas para Corinto, onde ele fundou a igreja de Corinto. Na sua terceira viagem missionária, Paulo foi para Éfeso e ficou lá um tempo. E de Éfeso viajou para Corinto, que é quando ele escreve esta carta. Então a gente está falando do final da terceira viagem missionária de Paulo, e ele está nos contando quais eram os planos para a sua quarta viagem missionária, que seria a Espanha. Então, provavelmente, a gente tem o final do ministério de Paulo de 3 meses na Caia, narrado em Atos 20, versículo 3. Tá? Final da sua terceira viagem missionária. Você pode acompanhar isso depois em Atos 18, 23 ao 21. Tá? Provavelmente, a gente pode ser ainda mais certeiro e dizer que isso aconteceu, então, provavelmente no final do inverno ou no início da primavera do ano 57 ou 58, tá? Isso de acordo com Atos 20 e 16, porque Paulo pretendia chegar em Jerusalém ainda para a festa de Pentecostes. Essa era a intenção de Paulo. Muito bem. Então Paulo escreveu, provavelmente no ano 57, de Corinto. Tá? E quem eram os destinatários? Nós sabemos que em Roma tinham judeus, nós sabemos que em Roma tinham cristãos judeus, e nós sabemos que em Roma tinham cristãos gentios. Para qual desses grupos Paulo escreveu? Nós já podemos descartar os judeus simplesmente, porque Paulo escreve a carta para crentes. Então Paulo escreveu a carta para gente crente. Mas eram crentes judeus ou eram crentes gentios? A gente pode acompanhar aí algumas evidências de que talvez tenha sido para crentes judeus. Por exemplo, em Romanos 16, Paulo saúda 2 judeus, Priscila e Áquila. E também seus patrícios, seus conterrâneos, ou seja, também judeus, Andrônico, Júnias e Herodião. Paulo se dirige a um judeu, no capítulo 2, versículo 17. Ele associa seus leitores à lei mosaica. Né? Ele diz, não estão debaixo da lei, morreram para a lei. Falam aos que conhecem a lei. Paulo chama Abraão de nosso pai. E boa parte da carta é dedicada a assuntos que seriam de interesse de cristãos judeus, como o pecado dos judeus, a lei mosaica.
vista como insuficiente, que alcança a perfeição em Cristo, a importância de Abraão, que precede ou procede de Israel, e o papel de Israel na história da salvação de forma geral. Então, talvez Paulo tenha escrito essa carta pensando em cristãos judeus em Roma. No entanto, existem evidências também de que Paulo possa ter escrito para cristãos gentios em Roma. Olha o que ele diz. No endereço da carta inteira, Paulo inclui seus leitores entre os gentios, a quem fora chamado a ministrar. Tá? Então, no endereço da carta, Paulo direciona essa carta a gentios. E ele diz claramente que ele é apóstolo dos gentios, especificamente. Ele se dirige, por exemplo, diretamente a vós outros que sois gentios, em 11:13, tá? E continua usando isso daí na segunda pessoa do plural. O pedido de Paulo de que os cristãos de Roma aceitem uns aos outros parece estar dirigido especialmente a gentios. A conclusão, então, é meio óbvia, né? Paulo está direcionando essa carta aos dois grupos de pessoas, tanto cristãos judeus quanto cristãos romanos. A carta é dirigida para os dois grupos, tá? Olha o que o D.A. Carson conclui no seu livro Introdução do Novo Testamento. Ele diz: devemos, por isso, concluir que em Romanos, Paulo se dirige a uma comunidade mista de cristãos e judeus. Aliás, de cristãos judeus e cristãos gentios ou gentílicos. Quase certamente, contudo, os cristãos gentios constituíam uma maioria suficientemente grande para justificar o fato de Paulo incluir a comunidade cristã em Roma dentro da esfera daqueles gentios para quem seu apostolado estava especialmente voltado. Tá? Então, observem isso. Paulo escreveu a carta pensando nos dois grupos. Mas, muito provavelmente, a igreja de Roma era feita de maioria gentílica. E por que isso? Porque em 49 depois de Cristo, Cláudio, imperador romano, expulsou os judeus de Roma. Paulo está escrevendo em 57, já sob o governo de Nero. Lembrando que Nero assumiu em 54 com a morte de Cláudio. Provavelmente, quando Cláudio morreu, o decreto que expulsava os judeus de Roma caducou. E vários judeus retornaram para Roma. Mas nesse ínterim aí, neste período da expulsão dos judeus até a morte de Cláudio, de 4 anos aproximadamente, a igreja em Roma ficou praticamente com gentios. Ou seja, ela começou como uma igreja constituída de cristãos judeus. Depois, ela foi se tornando majoritariamente gentílica. E agora, depois da morte de Cláudio, vários judeus voltaram para a igreja. Voltaram. Ou seja, é uma igreja que tem um histórico, né? Cristãos judeus fundaram a igreja, aí eles foram expulsos, os judeus foram expulsos, mas os gentios continuaram. Então, os cristãos gentios continuaram lá. A igreja se tornou, então, majoritariamente gentílica, e depois, judeus voltam para aquela igreja. A gente não pode ser ingênuo, tá? De achar que isso não geraria conflitos. Por quê? Porque o interesse e o zelo pela lei dos cristãos judeus é a receita para gerar conflito com cristãos gentios que não guardam a lei. Então, isso é uma receita. A gente já viu que isso dá ruim em Gálatas. A gente já viu isso. Tá? Então, assim, Paulo tem aí uma boa razão para escrever esta carta. Porque provavelmente algumas tretas estavam rolando naquela igreja. Tá? Porque os judeus eram os fundadores. Mas quem tomou conta da igreja durante esse intervalo em que os judeus não podiam estar em Roma foram os gentios. E agora eles voltam. E aí, quem manda na igreja? Né? Aqueles que tomaram de conta da igreja nesse período ou aqueles que fundaram a igreja? Como é que vão se resolver essas relações? Tá? Então, lembrem-se disso. Isso é muito importante quando a gente vai interpretando a carta. Tudo bem. Agora, por que Paulo escreveu
E é aqui que nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Por que Paulo escreveu esta carta? Qual era o propósito de Paulo ao escrever Romanos? Tá? Gente, eu quero que vocês abram comigo em Romanos 16, por gentileza. Abram a Bíblia de vocês em Romanos 16. Porque isso daqui é surpreendente. Tá? Isso aqui deveria saltar os seus olhos quando você está lendo a Bíblia. Em nenhum outro livro do Novo Testamento ou do Antigo, nós temos tantas saudações quanto em Romanos 16. Paulo vai mencionar especificamente 26 pessoas. Olha lá, ele diz o seguinte: recomendo a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Olha o tanto de saudação que Paulo manda na carta aos Romanos. Isso é interessante, deveria saltar aos nossos olhos, porque em nenhuma outra carta Paulo faz isso. E por que não? É só você pensar o seguinte, né? Se Paulo escreve uma carta para uma igreja que ele fundou e ele manda saudações tão pessoais para pessoas tão específicas, as outras pessoas que não recebem saudações podem ficar enciumadas. E Paulo não é besta. Então ele evita esse tipo de situação chata, né, de enciumar os irmãos, e eles não o menciona pelo nome. Ele só faz isso em duas cartas do Novo Testamento, que é Romanos e Colossenses. Por quê? Porque são cartas escritas a igrejas que ele não fundou, onde ele nunca tinha colocado pé. Então ele está mandando essas saudações justamente porque ele nunca esteve nessa igreja, ele nunca pisou lá. Então os irmãos que não conhecem Paulo não vão ficar enciumados por ele estar mencionando as pessoas que ele conhece. Agora a outra pergunta que fica é: como Paulo sabia que todos esses conhecidos dele estavam em Roma? Como que ele sabia que essa renca todinha que ele tinha conhecido na vida estava em Roma no momento em que ele escreveu a carta? Como que ele sabia disso? Paulo tinha um informante, né? Paulo tinha um informante em Roma. Ou seja, Paulo tinha alguém em Roma que estava dando informações para ele, que estava alimentando informações para ele. Quem eram essas pessoas que estavam alimentando as informações de Paulo? Olha a citação que eu trouxe para vocês aí. Diz o seguinte: é significativo que Paulo soubesse onde esses indivíduos estavam e tivesse conhecimento dos nomes e feitos louváveis de muitos outros membros da igreja de Roma. Concluir que ele teve contatos com Roma antes de escrever a carta é inevitável, óbvio. Então, antes de escrever a carta aos romanos, alguém mandou um montão de informação para Paulo, falando as pessoas que estavam lá, contando a situação da igreja. Alguém foi lá e passou um montão de informação para Paulo. Será que isso aí foi acidental ou foi intencional? A presença de Prisca, também é outro nome possível para Priscila, e Áquila em Roma, lembrando que eles tinham sido expulsos de Roma muitos anos antes, mas agora estavam de volta, porque Paulo manda saudações para eles que estão em Roma. A presença deles
não parece ser algo acidental, né? Parece ser algo planejado. Como diz aí a citação, indica cuidadoso planejamento antecipado. E por que isso indica cuidadoso planejamento antecipado? Porque por conta do histórico de Paulo, Priscila e Áquila. Esse casal, Priscila e Áquila, eles haviam recebido Paulo e dado a Paulo uma sede em Corinto. Ou seja, Paulo iniciou os trabalhos na igreja de Corinto na casa de Priscila e Áquila. Lembrando que Priscila e Áquila tinham sido expulsos de Roma e foram para Corinto. Quando Paulo chegou lá, se encontrou com eles e eles já eram crentes. E começou o projeto missionário dele na casa de Priscila e Áquila. Na casa deles especificamente. Depois que Paulo faz toda a missão dele em Corinto, ele vai para Jerusalém. Mas antes de ir para Jerusalém, ele deixa Priscila e Áquila em Éfeso. E adivinha para onde Paulo vai depois que ele sai de Jerusalém? Para Éfeso, na sua terceira viagem missionária. E adivinha onde ele começa o trabalho lá? Ele começa um trabalho lá, né, numa escola aberta, na escola de Tirano, mas existia também um grupo que se reunia na casa de Priscila e Áquila em Éfeso também. E agora, coincidentemente, Priscila e Áquila aparecem também em Roma, para onde Paulo deseja ir. Isso não é uma coincidência. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Paulo usava Priscila e Áquila como pessoas que iam antes dele para o trabalho missionário, se estabeleciam na cidade e já tinham um local onde Paulo pudesse chegar e começar o projeto missionário, começar as pregações, a pregação do evangelho. Provavelmente Priscila e Áquila não eram pobres, porque eles conseguiam se mover de cidade em cidade e hospedar a igreja na casa deles. Então eles tinham boas condições e Paulo usava os recursos materiais e a disposição, obviamente, também de Priscila e Áquila para iniciar o seu trabalho missionário. Então, olha o que o autor continua aí na citação. Se agora aparecem em Roma, a inferência óbvia é que foram enviados por Paulo em antecipação da sua chegada. Tá? Então, Paulo mandou eles para lá para que depois Paulo os encontrasse lá, já com um local específico. O que mais? Muito provavelmente, Paulo tinha o desejo de ir à Espanha e ele queria usar Roma como base. Ele queria usar Roma como base para a missão na Espanha. A gente sabe disso por conta de vários fatores internos da carta, mas também por algumas evidências externas. Eu trouxe uma para vocês. Roma fica próximo da Espanha. No período antigo, eram cerca de 4 dias de navegação. Isso é confirmado por uma carta de Plínio o Velho, tá? Em que ele faz a afirmação que diz o seguinte: ele diz, Cádiz fica a 7 dias de navegação para Ostia e o norte da Espanha 4 dias. Cádiz é uma cidade no sul da Espanha. Ostia é o porto de Roma, é a cidade portuária de Roma. Então, de Cádiz a Ostia, ou seja, da Espanha até Roma, 7 dias. Isso do sul da Espanha. Se for do norte da Espanha, 4 dias de viagem de barco. É perto, é rápido. Paulo precisava de uma base que pudesse adotar a missão na Espanha e no Oriente, de forma geral. Em Romanos 15, 24, ele usa a palavra grega, tá? Propempo, tá? Essa palavra quer dizer patrocínio, ajuda financeira, e é praticamente um termo técnico para a provisão que uma igreja faz de apoio missionário. Paulo precisava de uma base que falasse o idioma na Espanha. O idioma eram dialetos ibéricos e o latim, diferente da parte oriental do império, onde se falava grego. Os colaboradores de Paulo ou eram judeus ou eram gregos. A maioria deles não falava latim, então ele precisava de novos colaboradores para a missão na Espanha. E uma base que fornecesse, então, esses colaboradores e o apoio espiritual que ele precisava. Nota, Roma já tem uma igreja estabelecida. O interesse de Paulo lá não é missão em Roma.
mas usar a igreja de Roma, que já é uma igreja estabelecida, para uma missão na Espanha. Se a gente observar o mapa aqui, a gente consegue ver nesses pontos que eu assinalei no mapa, onde existiam igrejas. Então, em Alexandria, no Egito, em Jerusalém, na Judéia, em Antioquia, na Síria, em Éfeso, na Ásia, em Corinto, Tessalônica, Filipos, na Acaia e na Macedônia, tá? Provavelmente na Dalmácia, onde Paulo menciona a região do Ilírico. Paulo também já tinha pregado lá, apesar de não termos outras evidências de igrejas na Dalmácia. Em Roma, na Itália, e onde Paulo pretendia ir, que eu marquei aí com um pontão do GPS aí, Espanha, tá? Nota que eu tracei ali a linha que seria de Ostia até Sargunto, na Espanha, 4 dias de viagem de barco. Galera, de Roma para o leste, para o oriente, era tudo fala grega. E já tinham igrejas grandes estabelecidas que podiam dar conta do projeto de evangelização. Agora, de Roma para o oeste, não existia nenhuma igreja. E Paulo queria alcançar essas regiões, começando pela Espanha. Talvez a Gália, talvez a Bretanha, sabe-se lá, Paulo não menciona isso. E Paulo já estava velho. Então, se ele conseguisse evangelizar a Espanha, já seria um grande feito. Tá? E a intenção de Paulo é justamente usar Roma como uma base. Mas seria essa a única finalidade dele ter escrito uma carta tão grande? Por que ele escreveria uma monografia teológica gigantesca para se apresentar para os romanos só para conseguir uma base para a Espanha? Não tem sentido. Então, existem outros fatores. Diversos desses fatores entrecruzados juntam-se para formar o que nós podemos chamar de situação missionária de Paulo. E é a partir dessa situação que ele escreve a carta aos Romanos. Então nós temos que ter em mente os embates anteriores que ocorreram na Galácia e em Corinto, com os judaizantes. A crise entre judeus cristãos e cristãos gentios em Jerusalém, vide Atos 15, Concílio de Jerusalém, tá? A necessidade de conseguir uma base missionária para o trabalho dele que ele quer realizar na Espanha, e a importância de unificar em torno do evangelho a comunidade cristã dividida em Roma. Lembra que Roma tinha 2 grupos, cristãos judeus, cristãos gentios, e provavelmente estava rolando tretas entre eles. Todas essas circunstâncias juntas levaram Paulo a escrever uma carta em que ele cuidadosamente expôs seu entendimento do evangelho, em particular no que diz respeito à questão histórica salvífica de judeus e gentios, a lei e o evangelho, continuidade e descontinuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então é por isso que a carta aos Romanos ela é tão importante para a gente, por isso que ela é tão importante, porque ela acontece no ápice dessa vida de Paulo atribulada e da sua carreira missionária. Então notem, Paulo já passou por uma série de problemas com os judaizantes na Galácia, em Corinto. Paulo já está no final da sua 3ª viagem missionária, então ele já foi perseguido pra um caramba. Ele já sofreu muito por conta do evangelho. Paulo está maduro, né? Já levou muita pancada. A igreja em Jerusalém está em crise. Cristãos judeus e cristãos gentios se pegando, o pau quebrando. Paulo é mal falado em Jerusalém. Paulo pretende costurar, remendar as relações das suas igrejas gentílicas com a igreja de Jerusalém judaica, levando uma oferta que ele coletou com as igrejas da Macedônia e da Galácia. Ele quer pegar dinheiro de oferta dessa galera e levar para Jerusalém, falando assim, olha, nós vivemos aqui em uma relação de irmandade. E é nesse contexto que Paulo escreve aos Romanos. É nesse contexto que Paulo escreve aos Romanos. Outra forma, a apresentação de Paulo de seu evangelho é tanto enormemente ampla em extensão quanto totalmente relevante aos crentes em Roma. Como seu, dos gentios, apóstolo, Paulo entende como seu dever lembrá-los de sua identidade e de sua obediência esperada. As sensibilidades especiais de Paulo com relação à Torá e a Israel,
as quais notamos anteriormente, devem refletir inquietações sobre sua própria reputação. Sua posição controversa sobre a circuncisão e sobre a autoridade da lei, da Torá, facilita sua aclamação pelos crentes gentios e a desconfiança ou ódio dos judeus, como que está distanciando o movimento de Jesus de suas raízes judaicas. Mas é importante a Paulo, por razões lógicas e não apenas apologéticas, explicar que, mesmo como apóstolo dos gentios, ele entende seu trabalho como derivado das promessas da Escritura e compatível em nível profundo com a lei e os profetas. Então, a intenção de Paulo é justamente remendar toda essa situação. É fazer os cristãos judeus e os cristãos gentios se integrarem como crentes, como cristãos, debaixo de Cristo, não debaixo da lei. Então, ele precisa explicar como ele quer que a igreja de Roma seja a base para o seu trabalho missionário. A igreja de Roma precisa concordar com ele, precisa abraçar as teses dele, precisa aderir àquilo que ele chama de cristianismo. Então, por isso, Paulo resolve, então, escrever um tratado teológico gigantesco, onde ele vai dizer claramente aquilo que ele pensa e onde ele vai explicar claramente as relações, onde acaba o antigo, onde começa o novo, até onde ia a lei, onde começa o evangelho. E é nisso que tudo culmina na carta aos Romanos, tá? Tudo chega aí, termina aí na carta aos Romanos. E para finalizar definitivamente, tudo isso tem a ver com a oferta que Paulo está levando, né? A oferta de Paulo tinha o propósito de lembrar as igrejas, em sua maioria gentílica, por onde ele passou, as igrejas que ele fundou, da obrigação profunda e duradoura para com o povo judeu em geral, e mais particularmente para com a igreja de Jerusalém. A oferta também tinha o propósito de comunicar à igreja de Jerusalém, talvez a uma audiência judaica até mais ampla, o fato de que as igrejas gentílicas não se viam como uma nova religião e não tinham a intenção de se separar e criar um tipo diferente de comunidade. Cristãos judeus e gentios eram parte de uma mesma família cristã e, como tal, agiam do mesmo modo que uma família, ajudavam uns aos outros em meio à necessidade. Eu acho muito importante a ideia da carta aos Romanos e a oferta que Paulo quer levar a Jerusalém. Essas duas coisas estão muito relacionadas. Estão muito relacionadas. O que Paulo pretende com a oferta é a mesma coisa que Paulo pretende com a carta. O que ele quer fazer? Ele quer remendar, ele quer costurar essa relação de cristãos judeus e cristãos gentios que está desgastada. Existe uma tensão aí. E Paulo quer remendar isso, Paulo quer corrigir isso, Paulo quer acertar isso, quer fazer com que eles façam as pazes, quer fazer com que tudo ocorra debaixo do senhorio de Cristo. E é para isso que Paulo escreve a carta aos Romanos, e é para isso que Paulo envia a oferta a Jerusalém. Tá? Então, nós vamos encerrar aqui. Na semana que vem, nós vamos continuar nossa introdução, vendo o esboço da carta, gênero literário da carta de Paulo, tema da carta e influência da carta de Paulo aos Romanos, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham, né, gostado, que tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, me manda aí que eu respondo antes de encerrar a transmissão. Se não tem dúvidas, eu vou encerrar e nós nos vemos na quarta-feira da semana que vem. Vou deixar o vídeo gravado e já mando também lá no grupo para quem quiser assistir depois. É nós então na fita e os Playboys no DVD. Falou, meu povo!